aí, galerinha, agora é a hora da nossa revisão de recuperação. Professora Tabita aqui com você, quase a Tabita gagueja. Ei, ó, revisão para um momento importante, e a gente fala para vocês aqui que nós somos parceiros, nós estamos com vocês do início ao fim, tá bom? Então, já que você está aqui é porque alguma coisa não deu muito bem, né? Não ficou muito legal, mas a gente está aqui com vocês para a nossa aula 33.1, onde nós vamos fazer a revisão para a nossa recuperação já, tá bom? Então, olha, nessa aula de recuperação da unidade 2, hein, galera? Boa caminhada aqui já. Nós vamos revisar, então, a aula 16, a aula 17, a aula 23 e a aula 24. Isso quer dizer que são as nossas informações que você tem que estar antenado aí para rever para a sua avaliação. Tudo bem? Você há de convir que a gente não consegue falar nos mínimos detalhes de tudo aquilo que a gente falou dentro das 40 aulas, concorda? Então, preste atenção e se você tiver necessidade, volta lá na aula completa. Perdão. Vamos lá, então? Na aula 16.1, nós falamos sobre a importância de dois elementos químicos ou dois elementos orgânicos, componentes orgânicos importantes, que são os nossos lipídios e as nossas vitaminas. Vocês vão entender que, vamos para cá, vamos lembrar o seguinte, que quando a gente assiste aqueles filmes em que você tem a queda de um avião numa área muito remota, numa região com uma temperatura assim, muito abaixo de zero, né? Ou seja, num ambiente totalmente inóspito para nós. Tem esses filmes, nesses filmes mostra aí pessoas no seu limite. Então, quando a gente fala de lipídios, tá? Ela que é a nossa segunda fonte de energia, deixa eu colocar lá, ó. Funciona como uma reserva energética, mas é a segunda opção para o nosso organismo. Então, nesses momentos de intensa necessidade energética e na ausência dos nossos carboidratos, que estão ali, é como se você chegasse no supermercado e na entrada você já tivesse uma cesta com várias balas, biscoitos, coisas doces. Tá acessível, não tá? É fácil, tanto que as crianças passam lá e pegam. Então, dentro do nosso corpo é assim, a acessibilidade maior é para os carboidratos. Os nossos lipídios, eles vão ficar num lugar mais estocado, é como se estivesse lá na última prateleira, na última seção do seu supermercado. E você só vai lá, às vezes não tá com muita, eu tô com pouco tempo, né? E não quero ir lá. Então eu pego aqui os carboidratos mesmo. Mas num caso extremo desse, que você não tem supermercado numa área remota dessa, o que você vai precisar? Ir lá, né? Você precisava recorrer àquilo que você não tinha fácil acesso. São os nossos lipídios, tá bom? Isso também nos ajuda a compreender por que é tão difícil a gente perder peso, né? Com o tempo, com a idade, a gente ganha mais e acumula mais porque a gente acaba tendo um ritmo de vida diferente. O metabolismo desacelera, então faz com que você naturalmente estoque mais. É como se o organismo tivesse assim, o que está acontecendo aqui, né? Eu preciso me proteger. É uma forma de defesa do nosso corpo, tá? Também está presente ali no nosso organismo para o processo de impermeabilizar certas superfícies de determinados organismos, como a superfície das folhas, como a estrutura de alguns invertebrados, tá? Para que evite que esse organismo perca muito água para o ambiente, né? No processo natural de evapotranspiração, né? Evaporação, e aí acaba se desidratando facilmente, tá bom? Então é importante estar presente. E ele também funciona como isolante térmico muito bom. Então mesmo, lógico, numa área remota, como eu descrevi anteriormente, por mais agasalho que você esteja, né, é difícil, você teria que ter agasalho, você teria que ter boa estocagem de lipídios e também uma fogueira, mas como é que vai fazer uma fogueira num ambiente desse, né? Complicado, tá? Mas ele funciona como esse isolante térmico. Fazem parte também da composição da membrana plasmática, ou seja, da bicamada de lipídios, tá? E são precursores dos nossos hormônios sexuais, progesterona, esteroides, estrogênio, progesterona e testosterona, que é o masculino, tá? Então, aqui nós temos os tipos, nós temos ceras,
fosfolipídios, esteroides, prostaglandinas e os terpenos. Então, são essas as classificações que nós temos dentro desse grupo. E falamos também sobre as vitaminas, que são importantes reguladores do nosso organismo, tá? Então, eles estão presentes ali, a gente sabe que existe uma microbiota na nossa flora intestinal, e essa microbiota, ela tem uma grande relação aí com o processo de transformação e de assimilação e auxilio aqui na ativação e atividade dessas vitaminas, tá? Que são centros de regulação do nosso corpo. Há muita vitamina ou pouca vitamina no nosso organismo pode desencadear doenças como xeroftalmia, tá? Anemia, né? E por aí vai desencadeando vários processos ruins. Então, a gente tem que estar antenado. O que é recomendado? Deixa eu botar aqui. O que é recomendado? Eu acho que não é. O que é recomendado pelos nutricionistas? Um prato mais colorido possível para que você tenha essa distribuição boa das suas vitaminas, beleza? E aí falamos na aula 17.1 sobre as proteínas e também... Cadê, menina? Tá pulando um negócio aqui. Bora! Pode abrir para mim, diretor. Quando a gente fala das proteínas, olha lá, a gente tem nas proteínas, né, uma constituição química, tá? Que são os aminoácidos. Esses aminoácidos eles são compostos por um carbono, esse carbono ligado a 4 áreas. Então, numa das áreas ou numa das áreas ele vai ter a carboxila, no outro ele vai ter o grupo amina, no outro ele vai ter o hidrogênio e no outro ele vai ter um radical qualquer que tiver disponibilidade para fazer essa ligação química. E aí nós temos um total de 20 aminoácidos, né, que no processo de transcrição vão fazer aí a formação das diferentes proteínas, a partir do emparelhamento desses aminoácidos para formar essas proteínas. E aí a gente tem aminoácidos naturais e os essenciais, ou seja, os naturais que estão presentes aí no nosso organismo, o nosso próprio corpo sintetiza, e os essenciais que a gente precisa estar incorporando através da nossa alimentação. E falamos que as proteínas, né, que são um conjunto de aminoácidos e ligados aí por ligações peptídicas. Isso é bem importante também dizer, enfatizar, ligações peptídicas, tá? Atuam então como enzimas. Então, as proteínas, elas podem agir como enzimas, mas nem toda enzima é uma proteína em si, né? Mas, aliás, nem toda proteína é uma enzima, mas toda enzima, obviamente, é proteína. Quase falo o contrário, né? E as enzimas são aquelas aceleradoras de reações químicas. Então, elas entram na parada quando o negócio é para fazer rápido, para acontecer rapidamente. Elas atuam também na contração muscular, na produção de hormônios, anticorpos, processo de coagulação sanguínea e transporte de oxigênio. Então, ela é muito importante aí. E aí, também, nessa aula, a gente falou sobre as estruturas, que podem ser primárias, como se fosse uma correntinha com várias unidades, as secundárias, que como se fosse aquela envoltório dos antigos telefones, né, que tinham fio, e aí a estrutura terciária e a estrutura quaternária. A proteína, nessas 4 formas, elas vão ter funcionalidades bem distintas no nosso organismo. Tudo bem? Na aula 23.1, nós falamos ali sobre as estruturas presentes tanto em organismos procariontes quanto em organismos eucariontes. E aí a gente falou sobre essa organização do citoplasma. E lembramos, que é como se fosse o piso da sua sala, tá? Onde você vai ter você vai ter cadeiras, mesas, mesas de tamanho maior, né? Mesa do professor, talvez, armários, né? Diferentes estruturas. Essas diferentes estruturas seriam aí esses peroxisossomos, ribossomos, lisossomos, são as estruturas celulares presentes nesse citoplasma. Tudo bem? E aí, quando nós falamos do citoplasma, falamos que ele é um líquido homogêneo e viscoso, formado aí por água, proteínas, sais minerais, né? E assim você tem essa constituição química. E falamos das estruturas citoplasmáticas, os ribossomos, que são importantes para a sintetização de proteínas, quando o processo lá de tradução, né? E falamos também
que eles estão presentes tanto na célula procarionte, né, aqueles pontinhos pretinhos, quando a gente vai fazer uma unidade bacteriana, a gente reproduz e identifica esses ribossomos, né? E também falamos dos peroxisossomos, que vão realizar a catalisação do peróxido de hidrogênio, ou seja, daquilo que seria tóxico ao nosso organismo, transformando isso em uma substância mais neutra, né? Ou neutra não, vamos dizer essa palavra, uma substância não tóxica, tá? Como a água e outros elementos. Tudo bem? E falamos dos vacúolos. Os vacúolos presentes na célula vegetal apenas, não está presente na célula animal e nem na célula procarionte, tá bom? Ele tem a função aí de armazenar determinadas substâncias e também no controle osmótico da célula vegetal, que aí a gente tem vários processos químicos que podem acontecer, dependendo de onde essa unidade celular estiver presente, ela pode ter efeitos, né? Ela pode murchar, ela pode voltar ao seu estado normal, certo? E assim vai, mas a gente vê isso também nas outras aulas. Falamos dos lisossomos. Os lisossomos também presentes aí nas células animais, eucarióticas animais, que é a unidade que vai conter aí substâncias para digerir aqueles elementos que foram surgindo a partir da fagocitose, da pinocitose, enfim, tá? Ou que vieram oriunda das vesículas ali do complexo golgiense, lembram? Exatamente. E falamos dos retículos endoplasmáticos, aí a gente falou do retículo endoplasmático liso e nós temos também o retículo endoplasmático rugoso. O rugoso é aquele que vai estar bem próximo ao núcleo celular, lembram? Na célula animal. Na célula vegetal, ela também, na célula vegetal, eu estou confundindo com o complexo de Golgi, perdão. Então, ele vai estar sempre ali próximo, o retículo endoplasmático rugoso, sempre próximo, não vai ter essa diferença, né, no animal e vegetal. Mas vai estar sempre ali próximo ao núcleo, tá bom? E no liso, a gente vai ter aí a síntese de lipídios e eliminação de toxinas. Então, quanto mais esse órgão tiver necessidade de fazer esse processo, maior a quantidade de retículo endoplasmático liso. Tudo bem? E quanto mais eu tiver necessidade de sintetizar proteínas, maior vai ser a incorporação aí ou a presença desse retículo endoplasmático rugoso. Vamos lá recuperar então algumas informações que a gente viu até agora. Olha lá, na questão de número 1 diz o seguinte: na coluna da esquerda encontram-se nomes de organelas celulares e na coluna da direita importantes processos fisiológicos. Marque a sequência que representa a correlação correta entre as duas. Então, a gente tem o que aí, ó? Ribossomos, né? Mitocôndrias, peroxissomos, complexo golgiense e lisossomos. Lisossomos, a gente sabe que realiza o processo de digestão intracelular, né? A gente vê aqui complexo golgiense, ele faz o quê? Armazena, empacota, ele faz a secreção, tá? Tá aqui, ó, empacotamento, né? Então, eu posso colocar aqui do ladinho, professora. Então, vou colocar aqui o 5, digestão, que são os lisossomos, o 4, que é o complexo golgiense, o empacotamento. Aí a gente tem os peroxissomos. Peroxissomos, desintoxicação da célula? Pode ser, né? Também, porque o artigo também faz. Mas vamos lá ver se é isso mesmo. E aí nós temos o quê? A síntese de ATP, né? Os ribossomos ali. Não, mitocôndria, professora, tá doida? Síntese de ATP, tá faltando qual? A síntese de proteína, né? Sim, aí sim, os nossos ribossomos. Tá bom? Nosso gabarito, então, ali, ó, 1C, cadê 1C? 2A, tudo bem? Bateu. 3E, perfeito. 4B, perfeito. E 5D, é isso mesmo, nosso gabarito, letra E. Seguindo aí, 24.1. Falamos sobre o complexo golgiense. Aí agora sim tem aquela diferença que eu queria falar. Os centríolos, cloroplastos e as mitocôndrias.
Então, dentro do complexo Golgiense, a gente tem esse empacotamento, esse armazenamento, essa secreção de substância, formando aquelas vesículazinhas. Aí vai se ligar ali com os lisossomos a partir do processo de fagocitose ou pinocitose, que a gente viu durante a aula, tá? E falamos que na célula vegetal você vai ter esse complexo de Golgiense, essas lamelazinhas, os dictiossomos, né? Mais espalhados, mais dispersos. Na célula animal, eles vão estar mais empilhados, como se fossem pratos, né? Falamos dos centríolos, que estão presentes também aí na célula animal, que vão atuar na divisão celular e na formação também de estruturas de locomoção, como cílios e flagelos presentes aí em alguns paramécios, né? E protozoários. E falamos dos cloroplastos, que são ponto básico é a produção de fotossíntese, realização da fotossíntese através devido à presença de clorofila, né? Ou seja, ela armazena a clorofila. E a mitocôndria, que é aquela unidade energética, ou seja, o central de energia dos seres vivos. Mais uma questãozinha para recuperar, a questão de número 2 diz o seguinte: assinale a alternativa em que a organela citoplasmática está corretamente relacionada à sua principal função. Então, vamos lá, letra A, vamos ver se você realmente está prestando atenção. Mitocôndria, ela tem a função de armazenamento de cálcio? Ela armazena alguma coisa, gente? Não, né? É uma região, é uma organela responsável pelo processo de respiração celular. Lembram? Então, ela vai pegar a glicose, vai pegar o oxigênio e vai, então, quebrar isso para produzir energia, os 38 ATPs lá. B, lisossomos, digestão intracelular? Ok, né? Mas vamos ver a C, ribossomo, síntese de lipídios? Não, a gente sabe que ele não sintetiza lipídios, e sim proteínas. D, complexo Golgiense, produção de energia? Não, quem faz isso são as mitocôndrias. E E, retículo endoplasmático rugoso, digestão de partículas? Não, isso aí cabe aos nossos lisossomos, né, gente? Então, a nossa alternativa ali, ó, letra B, lisossomo, digestão intracelular, galera. E é isso aí, galerinha. A gente vai encerrando aqui, ó. Eu, professor Jefferson, professora Laísa, desejamos a você uma construção de uma resposta aí, de uma concentração máxima na sua avaliação, tudo bem? Agora é com você. O foco está em você, tá bom? A gente considera que vocês vão lembrar de tudo que foi trabalhado aqui anteriormente a essa aula de revisão, porque aqui é rapidinho, só para realmente conectar algumas coisas, alguns pontos, tá bom? Mas o nosso desejo é que você faça uma ótima prova. E a gente se encontra na unidade 3. Tchau, galera!